A mesma Clara que foi acusada de roubo e expulsa da fazenda pelo próprio tio, anos depois, teria o nome dito com respeito em toda a região. Quem via a porteira nova da fazenda Santa Luzia, o pasto verde e as crianças correndo no terreiro, nem imaginava que a dona daquelas terras um dia saiu a pé, com uma trouxa velha nos braços e uma mentira pesada pendurada no nome. Naquela fazenda, Clara nunca foi tratada como sobrinha. Era tratada como criada. Servia o café, varria o chão, lavava a roupa e ainda abaixava a cabeça para Celina, a filha mimada do homem que dizia ser da sua família. Até que, numa tarde de festa, uma joia de ouro sumiu de dentro do casarão. E todos apontaram o dedo para ela. Mas no dia em que Clara achou que o mundo inteiro tinha virado as costas, um capataz enxergou nela aquilo que ninguém daquela família teve coragem de ver: valor. E foi justamente no pior dia da vida dela que começou a virada que ninguém naquela fazenda esperava. Olá, querido ouvinte, eu sou Davi Monteiro e você está no Histórias que Tocam, onde eu conto histórias para aquecer o seu coração. Se você gosta de um bom causo das antigas, contado com calma, se inscreva no canal, que assim a gente não se perde. Deixe também o seu like. É ele que ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas como você, que gosta de uma boa história. E me conta nos comentários de qual cidade você está me ouvindo hoje. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Agora vamos voltar ao começo de tudo, a uma manhã de fogão a lenha, muito antes do sol nascer. Ainda estava escuro quando Clara acendeu o fogão a lenha, 5 horas da manhã, talvez menos. A fazenda Boa Esperança dormia e ela já estava de pé, soprando a brasa, com o chale fino nos ombros para espantar o frio que subia do chão de terra batida. Clara fazia aquilo todo dia. Havia anos, desde menina, desde o dia em que chegou naquela casa com os pais já enterrados e uma promessa nos ouvidos: aqui você vai ser cuidada como filha. Tinha 7 anos quando ouviu isso. Agora estava com 22, e a única coisa que tinham cuidado de lhe dar era trabalho. Passou o café, coou devagar, no coador de pano puído, do jeito que o tio Américo gostava. Cortou o pão, arrumou a mesa grande da sala, a toalha branca, a manteiga, o queijo da fazenda. E ficou de lado, em pé, esperando a família descer. Porque na casa do tio, Clara punha a mesa, mas não sentava nela. A primeira a descer foi Celina, filha legítima de Américo, da mesma idade da prima, mas das duas, só uma tinha crescido com vestido novo no Natal. Passou pela prima sem dar bom dia, puxou a cadeira e cheirou o café com a testa franzida. Esfriou, disse, faz outro. Clara não respondeu. Pegou a xícara, voltou para o fogão. Foi quando a porta do terreiro rangeu e Bento entrou tirando o chapéu. O capataz da fazenda vizinha, a Santa Luzia, que vinha tratar de gado com Américo desde antes da primeira chuva. Homem de poucas palavras, mãos grandes, um jeito calado de quem trabalha mais do que fala. Bom dia, dona Clara, ele disse. E disse para ela, olhando para ela, foi só isso. Dona Clara. 2 dedos de respeito que ninguém naquela casa nunca tinha dado. Clara sentiu o rosto esquentar e baixou os olhos para o café, sem saber o que fazer com aquilo. Não estava acostumada. Respeito para ela era coisa que se dava aos outros. Mas Celina viu. Viu tudo. Viu o Dona Clara, viu o rosto da prima corar, viu o capataz arrumar o chapéu na mão como menino sem jeito. E uma coisa azeda subiu na garganta dela. Clara é da criadagem, seu Bento, cortou com um sorriso fino. Não precisa tratar com tanta cerimônia, não. Bento parou. Olhou para Celina, olhou para Clara encolhida perto do fogão e falou calmo, sem levantar a voz. Onde eu fui criado, moça, a gente trata bem quem trabalha. E Clara trabalha mais que muita gente que senta nessa mesa. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa.
Celina apertou o guardanapo até o nó dos dedos ficar branco. Não disse mais nada. Américo desceu nessa hora, sem perceber nada, falando de gado e de uma festa. A festa do padroeiro, na vila, dali a 3 dias. Vai a fazenda inteira, disse. E você, Celina, vai usar a joia da sua falecida mãe. Aquele broche de ouro. É hora de mostrar quem a gente é. Clara, do canto, ouviu joia e nem levantou os olhos. Não fazia ideia de que aquele broche, 3 dias depois, seria a coisa que ia jogá-la na estrada. Só pegou o pano, limpou a mão e foi colocar a roupa no varal antes do sol esquentar. Como em todo dia. Como se o dia fosse igual aos outros. Mas não era. A véspera da festa chegou com a casa de pernas pro ar. Tinha bolo no forno, vestido sendo passado, gente entrando e saindo. E foi no meio daquela correria que Celina subiu para o quarto da mãe falecida, abriu a caixa de veludo onde dormia o broche de ouro e tirou ele de lá. Ninguém viu. Clara estava na cozinha, batendo clara de ovo, longe de tudo. Celina desceu, atravessou o corredor dos fundos, entrou no quarto pequeno da prima. Aquele cômodo perto da despensa, com a cama de ferro e a mala velha embaixo dela. Levantou a tampa e enfiou o broche entre as 2 mudas de roupa que eram tudo que Clara tinha no mundo. Fechou a mala, empurrou de volta com o pé e saiu ajeitando o cabelo como quem não fez nada. Naquela tarde, na hora de se arrumar, Celina deu o grito. Sumiu! O broche da mamãe sumiu! A casa parou. Américo subiu correndo, os empregados vieram do terreiro, todo mundo se olhando. Celina chorava. E chorava bem a danada, apontando a caixa vazia. Era a única lembrança da minha mãe, pai. Alguém roubou. Alguém aqui dentro roubou. Foi a própria Celina quem disse com a voz molhada de lágrima. Procura no quarto da Clara, pai. Eu não quero acreditar, mas procura. Clara, que tinha chegado limpando as mãos no avental, sentiu o chão sumir. Eu? Tio, o senhor me conhece. Eu nunca... Mas Américo já subia a escada, todo mundo atrás. E quando ele puxou a mala debaixo da cama, abriu a tampa e levantou aquele broche de ouro brilhando entre as roupas surradas da sobrinha, a casa inteira prendeu a respiração. Não fui eu. A voz de Clara saiu fininha, depois firme, depois desesperada. Tio, isso foi posto aí. Eu juro pela alma dos meus pais, eu nunca encostei nessa joia. Américo olhou para ela. E foi aí que Clara entendeu uma coisa que vinha empurrando com a barriga havia 15 anos. Aquele homem nunca tinha olhado para ela como filha. No olhar dele, naquele instante, não havia a dor de quem duvida de um filho. Havia nojo. 15 anos, disse baixinho, e cada palavra caía como pedra. 15 anos eu te dei comida, teto, um lugar nessa casa. E é assim que você me paga, roubando a memória da minha falecida esposa. Tio, não me chama de tio. Levantou a mão. Não bateu. Mas o gesto cortou mais que tapa. Junta as suas coisas e some daqui antes que escureça. E agradece que eu não vou chamar o delegado, por respeito à sua falecida mãe, que essa sim era mulher direita. Celina, atrás do pai, secou os olhos. E ninguém ali viu o canto da boca dela se levantar. Só por um segundo, só para ela. Clara não chorou na frente deles. Não deu esse gosto. Juntou as 2 mudas de roupa na mesma mala, onde tinham plantado a joia. Amarrou tudo num pano e desceu a escada com a casa inteira fazendo fila para vê-la passar, como se vê passar um defunto. Na porteira parou. Olhou para trás, para a casa que tinha conhecido desde criança. E então deu o primeiro passo na estrada de terra, sozinha, com o sol já caindo vermelho atrás do morro, sem dinheiro, sem ninguém e sem fazer ideia de para onde aquela estrada ia levar. A estrada de terra não tem pressa de chegar a lugar nenhum. Clara andou o que o sol deixou, e quando a noite caiu de vez, sentou na beira do caminho, num toco, com a trouxa no colo. Os pés ardiam,
A barriga roncava, e pela primeira vez desde que era menina, deixou a água escorrer dos olhos, ali no escuro, onde ninguém via. Pra quê, meu Deus? Falou baixinho, pro mato, pras estrelas, pra mãe que não estava mais lá. Pra que continuar? Naquela noite, Clara não tinha forças nem pro ódio. Tinha vergonha. Acreditou tanto tempo que era pouca coisa, que quando a jogaram na rua, uma parte dela achou que merecia. Ela ia ficar ali, talvez voltar de manhã e implorar perdão por um crime que não cometeu, só para ter de novo o quarto dos fundos. Já estava quase decidida a se humilhar mais uma vez, quando ouviu o casco do cavalo na estrada. Encolheu. Gente na estrada à noite raramente é coisa boa. Mas o cavalo parou perto, e uma voz que ela conhecia desceu de cima dele. Dona Clara! Era Bento. Voltava da vila, onde tinha ouvido a história na venda. Desceu da sela devagar, para não assustar. Olhou para ela ali, encolhida, com a cara inchada de chorar, a trouxa no colo. Me contaram o que falaram de você, lá na fazenda, ele disse. Clara baixou a cabeça. Era isso. Agora ele também ia olhar com nojo. E eu não acreditei em uma palavra. Ela ergueu os olhos. Não entendeu. Moça, eu te vi por meses naquela casa, Bento continuou, agachando para ficar na altura dela. Te vi dar o seu pão para as crianças dos empregados. Te vi devolver troco a mais que o tropeiro tinha deixado. Quem é honesto na miudeza não rouba no grande. Quem te conhece sabe. E quem botou essa joia na sua mala, um dia vai ter que se olhar no espelho. Clara abriu a boca. Fechou. Anos e anos esperando que a própria família enxergasse o que aquele homem, quase um estranho, viu numa estrada escura. Não tenho para onde ir, conseguiu dizer. Bento se levantou, estendeu a mão e disse a frase que Clara ia repetir para o resto da vida, sempre que a coragem fraquejasse. Tem, sim, venha. Lá em casa tem mãe, tem 2 crianças e tem trabalho honesto. Não é palácio. Mas é um lugar onde você vai ter valor. Venha, aqui você tem valor. Olhou para a mão estendida. Clara não respondeu com a boca. Respondeu com a mão. Botou a mão suja de terra na mão calejada de Bento e deixou ele ajudá-la a levantar do toco. Ainda tremia quando subiu na garupa. Ainda achava que não merecia. Mas pela primeira vez na vida estava indo para um lugar, em vez de estar sendo expulsa de um. E isso, mesmo sem ela saber ainda, já tinha mudado tudo. A fazenda Santa Luzia apareceu na curva da estrada quando o galo já cantava. Não era grande. Uma casa de barro caiada de branco, telhado de telha velha, uma varanda com 2 bancos de madeira e no terreiro um pé de manga que devia ter mais idade que todo mundo ali. Cheirava a lenha e a terra molhada. Na porta, com a luz do lampião nas costas, esperava uma mulher de cabelo preso e braços cruzados, Dona Lourdes, mãe de Bento. E não foi com sorriso que recebeu a moça que o filho trouxe na garupa de madrugada. Quem é essa, Bento? É Clara, mãe. Vai ficar uns tempos com a gente. Dona Lourdes mediu a moça dos pés à cabeça. Aquele jeito de mãe antiga que enxerga a alma da pessoa pela maneira de pisar no chão. Clara, debaixo daquele olhar, fez a única coisa que sabia fazer. Baixou a cabeça e esperou o golpe. Ela foi acusada de roubo na Boa Esperança. Bento disse direto, sem esconder, e foi armação. Eu ponho minha mão no fogo. Sua mão, Dona Lourdes rebateu. Não a minha. E entrou, deixando a porta aberta. O que naquela casa era o máximo de pode entrar que se conseguiu no primeiro dia. Clara entrou pisando macio. E foi aí que 2 crianças apareceram atrás da saia de Dona Lourdes. Um menino de uns 6 anos e uma menina menor, de cabelo trançado torto, com olho grande de sono e de curiosidade. Os 2 órfãos que Bento criava como se fossem dele, filhos de um irmão que a vida levou cedo. A menina olhou para Clara, olhou para a trouxa.
e perguntou com aquela falta de cerimônia que só criança tem: "Você também não tem mãe?" A pergunta acertou bem no meio do peito. Clara ajoelhou no chão para ficar do tamanho da menina e respondeu com a voz embargada: "Não tenho não, faz tempo." "Então a gente é igual", a menina disse e deu de ombros, simples assim, como quem resolveu o assunto. E pegou na mão de Clara para mostrar onde ficava o quarto. Clara seguiu aquela mão pequena pelo corredor, sem conseguir dizer nada. O quarto era simples, cama de armar, uma janela, uma vela, mas era um quarto que tinham oferecido, não um cômodo onde a jogaram. A diferença era pequena no tamanho e enorme no resto. Antes de dormir, ouviu, pela parede fina, Dona Lourdes falando baixo com o filho na cozinha. Não dava para pegar tudo, mas pegou o suficiente. "Essa cidade fala, Bento, e se a história dela vier atrás? O nome dessa família é a única coisa que a gente tem." Clara fechou os olhos no escuro do quarto emprestado. Tinha cruzado para o outro lado. Isso ela sentia. Não tinha mais volta para Boa Esperança, e nem queria. Mas naquela casa nova, do jeito que as paredes finas deixaram bem claro, ainda não era bem-vinda, era só tolerada. E teria que conquistar, palmo a palmo, cada metro de chão daquele lugar. Clara aprendeu cedo que naquela casa ninguém ia lhe dar nada de mão beijada, mas ninguém ia lhe tirar nada também. E para quem passou a vida toda só perdendo, isso já era um mundo novo. No primeiro dia, acordou antes de todo mundo, por hábito. E quando Dona Lourdes entrou na cozinha, o café já estava passado e o pão na mesa. A velha parou na porta. Não agradeceu. Só perguntou, seca: "Quem te mandou mexer na minha cozinha?" "Ninguém, senhora. Eu só pensei em ajudar." Dona Lourdes sentou, provou o café, bebeu até o fim sem dizer palavra. Mas no dia seguinte deixou o pano de prato dobrado do lado do fogão, do jeito de quem diz: "Pode usar", sem ter que dizer. Com as crianças foi mais rápido. Clara penteava a trança torta da menina até deixar ela certa. Contava história para o menino dormir, dessas que a mãe dela contava, de princesa pobre e de bicho que fala. Remendava a roupa dos dois com linha que ela mesma desfiava de pano velho. As crianças, que andavam meio bravas com o mundo, começaram a rir de novo. Mas o que virou a chave mesmo com Dona Lourdes foi outra coisa. Uma tarde, Clara reparou no caderno onde a velha anotava as contas da fazenda. O que entrava do leite, o que saía para o armazém. As contas não fechavam fazia meses. Dona Lourdes culpava a própria cabeça, que já não era a mesma. Clara, que aprendeu a ler e a fazer contas escondidas, à luz de vela, pediu licença e sentou com o caderno. Passou a noite ali. De manhã mostrou. O homem do armazém vinha cobrando a mais no açúcar e no sal. Fazia meio ano, confiando que ninguém na fazenda sabia somar direito. "Tá tudo aqui, Dona Lourdes. A senhora não tá ficando esquecida, não. Tá sendo passada para trás." Dona Lourdes olhou para Clara por um tempo. Depois olhou para o caderno. Depois para Clara de novo. "Onde foi que uma moça de fazenda aprendeu a fazer conta dessas?" "No escuro, senhora. Aprendi tudo o que sei no escuro." A velha não disse mais nada. Mas naquele almoço, pela primeira vez, puxou a cadeira do lado dela e falou: "Senta aqui, menina. Comida boa se come na mesa, não em pé no canto." E Clara, que tinha passado 15 anos comendo em pé na casa do próprio sangue, sentou. E teve que olhar para o prato para ninguém ver o que aquilo fez com ela. Foi bom demais para durar o dia inteiro. Naquela mesma tarde, Bento voltou da vila com a cara fechada. Tirou o chapéu, bateu a poeira na perna e, antes de entrar, parou na varanda e chamou a mãe de canto. Clara, da janela da cozinha, não ouviu as palavras, mas viu o rosto de Dona Lourdes mudar. Viu a velha levar a mão à boca e olhar, por cima do ombro do filho, direto para a janela onde Clara estava.
E Clara entendeu, sem precisar de uma sílaba, que a sua história tinha se alastrado na vila. Demorou para Clara saber o tamanho do estrago. Foi a menina quem soltou sem maldade no dia seguinte, voltando da venda com Dona Lourdes. Tia Clara, por que aquela moça lá da loja falou que você é ladrona? Clara estava torcendo um lençol no varal. As mãos pararam no ar. Dona Lourdes chegou atrás, pondo o cesto no chão com mais força que o necessário. A vila inteira já sabe, disse, a versão da tal Celina, que você roubou a joia da falecida tia e foi expulsa por ladra. Tem gente já atravessando a rua quando me vê, Clara. Gente que comprava meu queijo fazia 20 anos. Dona Lourdes, eu juro, eu sei. A velha cortou. E foi a primeira vez que disse com todas as letras. Eu sei que você não roubou, menina. Quem rouba não vira à noite acertando a conta dos outros. Mas o que eu sei não paga o açúcar no armazém, e nessa terra o nome de uma pessoa anda na frente dela. Clara abaixou os braços. Lá vinha de novo. A mesma vergonha, em chão diferente. Quis pegar a trouxa naquele instante. Quis fazer o que sempre fez. Sumir para não dar trabalho, para não manchar ninguém. Mas foi Bento quem chegou na varanda, ouviu o fim da conversa e falou, para a mãe, para Clara e para o mundo, pois então a vila que fale. Boca de gente é igual catavento, vira para o lado que o vento sopra. Eu não vou virar minha vida pelo que dizem na venda. Quem quiser comprar queijo, compra. Quem não quiser, perde um bom queijo. Clara fica. Clara fica, a menina repetiu abraçada na perna dela, como se aquilo fosse lei. Mas a vila não deu trégua. Naquela semana, o leite encalhou. O armazém esqueceu de separar a mercadoria deles. E uma noite, alguém passou na estrada e gritou da escuridão, para a casa toda ouvir a palavra ladra. Clara ouviu de dentro do quarto, ficou olhando o teto. E entendeu que a tempestade que achava ter deixado para trás, na boa esperança, tinha só trocado de fazenda. E agora estava prejudicando gente que tinha sido boa com ela. Pessoas que não mereciam pagar a conta dos pecados de Celina. Foi aí que a ideia começou a crescer no peito dela, uma ideia velha, conhecida, com gosto de fuga. Se ela fosse embora, a tempestade ia embora junto. Clara ainda não sabia, mas tem hora que a gente só entende o próprio valor quando encontra alguém disposto a enxergar a gente com carinho. E é por isso que eu faço questão de contar esses causos aqui para você. Porque, de algum jeito, cada história dessas vira uma companhia no dia a dia. Às vezes no café da tarde, às vezes antes de dormir, às vezes naquele momento em que a casa fica mais quieta. E para você que gosta dessas histórias emocionantes e quer ficar um pouco mais perto do canal, existe o nosso clube de membros. Quem se torna membro pode assistir aos vídeos antes de todo mundo, receber histórias exclusivas todo mês e ainda ter outros benefícios especiais aqui no canal. Para participar, é só clicar no botão Seja Membro, aqui embaixo, perto do botão de inscrição. O pagamento é feito pelo próprio YouTube e você pode cancelar quando quiser. Esse apoio ajuda o canal a continuar trazendo mais histórias novas, com carinho, cuidado e aquela companhia boa que a gente gosta de ter por perto. Agora sim, vamos voltar para Clara. Porque naquela noite, com o coração apertado, ela estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar não só a vida dela, mas também a vida de todos na fazenda Santa Luzia. Clara decidiu numa madrugada de chuva fina, daquelas que não molham de uma vez, mas encharcam por dentro. Não dormiu. Ficou ouvindo o pingo no telhado e a conta que não fechava na cabeça. Enquanto estivesse ali, aquela gente boa ia pagar. O queijo encalhado, os olhares na missa, as crianças ouvindo chamarem a tia de ladra na estrada. Tudo aquilo tinha cara. E a cara era a dela. Mas tinha outra coisa segurando ela naquela cama, e essa doía mais que a fofoca.
Nas semanas que passou na Santa Luzia, sem perceber direito como, Clara tinha começado a esperar o som do cavalo de Bento voltando da vila no fim da tarde. Tinha aprendido o jeito calado dele, o homem que falava pouco, mas que sempre arrumava um motivo para ficar por perto quando ela mexia no fogão. Foram tardes na varanda, depois que as crianças dormiam, conversando baixo sobre a lavoura, sobre a vida, sobre nada. Foi o dia em que ele voltou da vila com um novelo de linha azul e deixou em cima da mesa da cozinha sem dizer para quê, e ela soube que era para ela. Foram os olhares que ele desviava depressa quando ela percebia. Pequenas coisas. Mas foi reparando nelas que Clara descobriu, com medo, que tinha começado a gostar daquele homem. E gostar, para quem nunca teve direito a nada, parecia a coisa mais perigosa do mundo. Era por isso também que ela precisava ir embora. Antes que aquilo crescesse, antes de se apegar a mais um lugar, a um homem que ela achava que não era para ela. Então, antes do galo, fez o que sabia fazer. Pegou a trouxa. O mesmo pano amarrado, como se a vida tivesse dado uma volta inteira só para trazer ela de volta ao mesmo ponto. Calçou a alpargata. Deixou em cima da mesa da cozinha um bilhete torto, escrito à luz de vela, com a letra de quem aprendeu a ler às escondidas. Obrigada por tudo. Vocês foram minha família de verdade. É por isso mesmo que eu vou. Não merecem pagar por mim. Cuidem das crianças. Clara abriu a porta sem fazer barulho. E a chuva fina a recebeu lá fora, igual aquela noite na estrada. Tinha andado uns 20 passos no terreiro quando uma voz pequena cortou a madrugada. Você prometeu. Clara parou, gelou, virou. A menina estava na porta, descalça, de camisola, abraçada no batente, com o cabelo que Clara penteou todo torto de novo. Devia ter sentido a cama vazia. Você prometeu que ia me ensinar a fazer a trança sozinha, a menina disse com a voz tremendo. Você é igual todo mundo. Vai embora também. Clara olhou para aquela criança na chuva e viu de repente ela mesma aos 7 anos, na porta de uma fazenda, vendo todo mundo que devia ficar. Ir embora. A trouxa caiu da mão dela no barro, e Clara entendeu uma coisa que ia mudar tudo. Fugir não era proteger ninguém. Fugir era só o nome bonito que ela dava para continuar acreditando que não merecia ficar. Atravessou o terreiro de volta na chuva. Ajoelhou no barro na frente da menina e segurou as 2 mãos frias. Não vou, não. Me perdoa. Eu ia fazer uma burrice. Foi quando a luz do lampião encheu a porta. Dona Lourdes. E atrás dela, Bento. Os 2 tinham acordado com a voz da menina. Os 2 viram a trouxa no barro. O bilhete que o vento tinha jogado da mesa para o chão da cozinha, Clara ensopada de joelhos. Ninguém disse nada por um longo tempo. E foi Dona Lourdes, a mesma que recebeu Clara de braços cruzados, quem quebrou o silêncio, com uma voz que Clara nunca tinha ouvido nela. Levanta desse barro, Dona Lourdes disse. Mas não era ordem, era quase um pedido. Mulher de verdade não pede perdão de joelho na lama por ter medo. Medo todo mundo tem. Clara se ergueu, tremendo de frio e de outra coisa que não era frio. Eu li o seu bilhete, a velha continuou, apertando o papel molhado na mão. Você escreveu que vai embora para não fazer a gente pagar por você. Pois eu vou te dizer uma coisa, e quero que você guarde para o resto da vida. Chegou perto, segurou o queixo de Clara, levantou o rosto dela que queria descer. A vergonha não é sua, nunca foi. Quem botou a joia na sua mala que ande com a cara baixa, não você. Você não vai sair da minha casa carregando um peso que não é seu. Tá me ouvindo, menina? Clara desabou. Mas dessa vez não foi o choro de quem se acha pouco. Foi outro, mais fundo, de quem está sendo vista pela primeira vez. A senhora me recebeu de cara feia, conseguiu dizer, rindo e chorando ao mesmo tempo. E faço de novo, Dona Lourdes respondeu, e o canto da boca dela sorriu. Cara feia é como eu protejo o que é meu,
até ter certeza. Agora eu tenho. Você faz parte dessa família, dessa casa. Acabou. Bento não tinha dito uma palavra ainda. Estava encostado no batente, de braços cruzados, deixando a mãe falar. Mas quando Clara olhou para ele, se descruzou, desceu o degrau. Veio até o meio do terreiro, na chuva, sem se importar de molhar. Clara. Ele nunca mais tinha dito Dona Clara, depois daquele primeiro dia. Faz semanas que eu venho juntando coragem para te dizer uma coisa, e hoje, vendo a sua trouxa caída nesse barro, eu quase perdi a chance. A voz dele, sempre tão firme, tremeu um pouco. Eu te trouxe para cá porque desde lá da Boa Esperança eu não consegui mais tirar você da cabeça. E nessas semanas, te vendo cuidar dos meus, rir com as crianças, levantar essa casa com as suas mãos, eu me apaixonei. Não por pena da sua história. Me apaixonei pela mulher que você é. Respirou fundo, esse homem de poucas palavras, juntando todas de uma vez. Eu não tô te oferecendo um teto, Clara. Teto a minha mãe já te deu. Eu tô te oferecendo a minha vida. Quero você do meu lado todo dia, até a gente ficar de cabelo branco. Como minha mulher. Você quer se casar comigo? Mas só se você sentir o mesmo. A chuva fina caía nos três no terreiro, na menina na porta, no pé de manga velho. E Clara, que tinha entrado naquela casa achando que não merecia nenhum canto para dormir, ouviu um homem honesto dizer que tinha se apaixonado por ela. Não pelo que ela sabia fazer, não por dó, por ela mesma. Ela demorou para responder. Não por dúvida, mas porque precisou de um instante para acreditar que aquilo era de verdade. Olhou para Dona Lourdes, que fez que sim com a cabeça. Olhou para a menina, que pulava de alegria na porta sem nem saber direito por quê. Olhou para Bento, ensopado, esperando. Eu também, ela disse, e a voz saiu baixa, mas dessa vez não tremeu. Eu também me apaixonei por você, Bento. Faz tempo. Só não deixei isso transparecer porque tive medo. Medo de querer uma coisa boa e ela me ser arrancada de novo. Os olhos encheram d'água, mas a boca ria. Mas eu cansei de ter medo. Eu quero sim, não por um teto, não por um lugar para ficar. Quero me casar com você. E ali, no meio do barro e da chuva, sem festa, sem vestido, sem joia nenhuma, porque joia nunca trouxe nada de bom para essa história, Clara foi escolhida. Não por precisar de abrigo, por ser amada. Ela foi escolhida e amada pelo que era, e não fazia ideia de que a léguas dali, a verdade que ia limpar o nome dela já estava começando a vir à tona. As chuvas de fevereiro vieram e se foram, e quando o tempo abriu, Clara já não era a mesma mulher que tinha chegado na garupa daquele cavalo. Não foi de uma hora para outra, foi no dia a dia. Foi ela assumindo as contas da Santa Luzia e botando o armazém na linha. O dono que cobrava a mais teve que devolver tudo, com Dona Lourdes do lado, de braço cruzado, gostando do espetáculo. Foi ela organizando a venda do leite direto na vila, cortando o atravessador, fazendo a fazenda render mais do que rendia em anos. Foi ela ensinando a menina a ler à luz do dia agora. O que pouca gente sabia é que a Santa Luzia não era de Bento. Pertencia a um velho coronel que morava na capital e mal botava os pés na terra. Bento era o capataz, o homem de confiança que tocava tudo de sol a sol para um dono que quase nunca aparecia. Mas quanto mais aquele chão rendia nas mãos de Clara, mais uma ideia ia crescendo calada dentro dela, somando de madrugada o trocado que sobrava no fim do mês. Clara, que nunca tinha tido um palmo de terra na vida, começou a sonhar com um pedaço que fosse dela e de Bento. Guardou esse sonho no peito. Por enquanto, a vila, que é Catavento, começou a virar. A mesma freguesa que atravessava a rua de Dona Lourdes voltou a comprar queijo, e Clara vendia para ela com um sorriso, sem rancor. Mas teve um dia que ficou marcado, domingo de missa.
A primeira vez que Clara entrou na igreja da vila depois que a história se espalhou. Parou na porta. As pernas quase não foram. Toda aquela gente que a chamou de ladra estava lá dentro, sentada nos bancos. Bento ofereceu o braço. Quer que eu entre na frente? Não, Clara disse. E foi aí que ele viu a mulher nova por inteiro. Dessa vez eu entro de cabeça erguida. Aprendi com a sua mãe. Entrou. Sozinha, na frente, com Bento e as crianças atrás. Atravessou o corredor da igreja sob todos aqueles olhos e, em vez de procurar um canto no fundo, como fez a vida inteira, como fazia na Boa Esperança, sentou num banco da frente, olhando para o altar, não para o chão. Na saída da missa, uma senhora de idade dessas que sabem da vida de todo mundo na vila, puxou Clara pelo braço. Clara se preparou para mais uma farpa, mas a senhora falou baixo, só para ela. Eu trabalhei na Boa Esperança, menina, anos atrás. Conheci a sua falecida mãe e conheço aquela casa por dentro. Apertou o braço dela com força. Tem coisa daquele dia da joia que não me sai da cabeça. Eu vi uma coisa e acho que está na hora de eu abrir a boca. Clara sentiu o coração parar. Mas antes que perguntasse o quê, a senhora já se afastava da multidão, deixando no ar a primeira ponta de um novelo que, uma vez puxado, ia desmanchar a mentira inteira. Antes dessa verdade aparecer por inteiro, deixa eu te perguntar uma coisa. Bento confiou em Clara quando todo mundo já tinha condenado ela. Você acha que ele fez certo em confiar nela antes de ter qualquer prova? Ou numa situação dessas, você teria esperado a verdade aparecer primeiro? Escreva nos comentários o que você faria no lugar dele. E agora vamos voltar para a porta daquela igreja. O nome da senhora era Dona Benedita, e o que ela viu naquele dia da festa levou semanas para contar, mas contou. Sentada na varanda da Santa Luzia, com uma xícara de café de Clara nas mãos, botou tudo para fora. Naquela tarde da joia, Dona Benedita tinha subido para buscar roupa de cama e viu Celina entrando no quarto de Clara, com a mão fechada no bolso do avental e a cara de quem não devia estar ali. Eu não juntei as coisas na hora, menina, a velha disse com a voz pesada. Só fui juntar quando deu o grito da joia, aí me caiu a ficha. Mas quem era eu? Empregada velha contra a filha do dono. Se eu abrisse a boca, era a minha vez de ir para a estrada. Então eu calei. E carreguei isso na consciência esse tempo todo. Te ver firme na igreja, olhando todo mundo de frente, foi o empurrão que me faltava. Clara ouviu tudo em silêncio. Não pulou de raiva, não chorou de alívio. Ficou quieta, olhando o pé de manga balançar no vento. A senhora testemunharia isso? Bento perguntou. Na frente de Américo? Na frente da vila? Dona Benedita endireitou as costas tortas. Vim de léguas até aqui só para isso, moço. Já calei tempo demais. Eles nem precisaram ir atrás de Américo. 3 dias depois, foi Américo quem apareceu na entrada da Santa Luzia. Veio a cavalo, sozinho, com o chapéu na mão, e o chapéu na mão de um homem orgulhoso daqueles diz mais que 1000 palavras. Tinha envelhecido anos em pouco tempo. Celina, ao que parece, tinha se traído sozinha. Gabou-se da artimanha para uma amiga num momento de orgulho, e em cidade pequena segredo contado é segredo espalhado. Américo soube pela boca dos outros que a filha tinha posto a joia na mala da sobrinha, e o mundo dele desabou. Parou no terreiro, não desceu do cavalo de cara. Procurou Clara com os olhos, e quando ela saiu na varanda, de vestido limpo, firme, a dona daquela casa. O homem que um dia a expulsou como defunto quase não teve coragem de encarar. Clara, disse, e a voz, antes de pedra, saiu rachada. Eu preciso falar com você. Clara olhou para aquele tio na porteira dela. A roda da vida tinha girado inteira e desceu o degrau da varanda devagar para ouvir o que o passado tinha vindo dizer.
Américo desceu do cavalo com dificuldade. Ficou ali, amassando o chapéu, esse homem que Clara nunca tinha visto sem o queixo erguido. Eu soube de tudo, começou. Soube o que Celina fez. A joia. Fui eu mesmo que achei na sua mala, e mesmo assim a culpa é minha, porque eu acreditei na pessoa errada num segundo, depois de 15 anos te vendo dentro de casa. Engoliu seco. Eu vim te buscar, Clara. Vim te pedir para voltar para Boa Esperança. Você é do meu sangue. Aquela casa é sua também. Eu quero reparar o que eu fiz. Clara ficou calada um tempo, e quando falou, não tinha grito, não tinha ódio. Tinha uma calma que era, ela mesma, a prova de tudo que tinha virado. O senhor sabe o que mais me machucou, tio? Não foi a joia, não foi a estrada. Foi o senhor ter olhado para mim, depois de 15 anos, e ter acreditado que eu era capaz daquilo. Naquele olhar eu entendi uma coisa que eu não queria entender, que para o senhor eu nunca fui filha, eu fui mão de obra que dormia em casa. Américo abaixou a cabeça, não teve o que dizer. Eu te perdoo, Clara continuou, e disse isso olhando no olho dele. Perdoo de coração, viu? Porque ódio é peso, e eu já carreguei peso demais que não era meu. Não quero carregar o seu também, mas perdoar não é voltar. Olhou para trás, para a casa de barro caiada de branco, para Dona Lourdes na porta, para as crianças espiando na janela, para Bento encostado no batente, esperando, sempre esperando, do jeito dele. O senhor me oferece uma casa porque o sangue mandou. Mas aqui, tio, eu fui escolhida sem ninguém ser obrigado a nada. Essa gente me acolheu quando eu não valia nada para ninguém, nem para mim mesma. Família, eu descobri, não é quem divide o sobrenome com a gente. É quem fica quando o mundo todo manda a gente embora. Respirou. A minha família é essa daqui. Eu não vou voltar. O Américo fez que sim com a cabeça, devagar, daquele jeito de quem recebe uma sentença justa. Botou o chapéu de volta. Antes de subir no cavalo, parou. A sua mãe ia ter orgulho da mulher que você se tornou. Eu que não soube enxergar. E acrescentou. Celina vai responder pelo que fez, diante de mim e diante de Deus. Subiu no cavalo e foi embora pela mesma estrada de terra por onde tinha jogado Clara meses antes. Só que dessa vez, quem ficou parada na porteira, de cabeça erguida, vendo o outro ir embora, era ela. E quando a poeira do cavalo assentou na estrada, Clara sentiu uma coisa estranha no peito. Leve. Era o nome dela, voltando limpo para casa. Com o nome limpo e o passado posto no lugar certo, não sobrou mais nada para atrasar o que Bento tinha pedido lá na chuva, meses antes. Aquele homem de poucas palavras era homem de palavra. E Clara também. Tinha dito quero, sim, no meio do barro. Agora ia poder dizer de novo. Só que no altar, sem baixar a cabeça para ninguém, com o nome dela limpo na frente da vila inteira. Casaram na primavera, na igreja da vila. Sem luxo, mas com a igreja cheia. A mesma onde um dia Clara não estava com coragem de entrar. Dessa vez, ela entrou de véu, no braço de Bento. E quando o padre perguntou quem entregava a noiva, foi Dona Lourdes quem se levantou, firme, e disse: Eu, que ganhei essa filha tarde, mas ganhei. A menina levou as alianças numa almofada, e o menino, todo orgulhoso, foi o padrinho mais novo que aquela vila já viu. E lembra daquele sonho que Clara alimentava em silêncio? Pois ele virou papel assinado. Os anos foram passando, a Santa Luzia foi rendendo cada vez mais nas mãos dela, e o trocado guardado moeda por moeda virou uma quantia de respeito. O velho coronel, cansado e cada vez mais preso à capital, acabou pondo a fazenda à venda, e quem comprou palmo a palmo, com suor de muitos anos, foram Bento e Clara. No dia em que assinaram o papel, Clara passou a mão devagar na madeira da porteira e custou a acreditar. A moça, que nunca teve um canto seu no mundo agora, era dona do próprio chão. Tinham deixado de cuidar da terra dos outros para cuidar, enfim, da terra deles.
e a Santa Luzia floresceu de vez. O que era casa de barro virou uma fazenda de respeito. Pasto bom, gado gordo, um queijo que ficou famoso na região inteira, vendido com o nome de Clara. A moça, que aprendeu os números à luz de vela, botou aquele chão para render como ninguém imaginava. Mas o que Clara fez de mais bonito não foi o dinheiro, foi o que fez com ele. Dona Benedita, a senhora que teve coragem de falar a verdade, passou os últimos anos de vida num quarto bom na Santa Luzia, com café passado na hora e ninguém para mandar nela. Você me devolveu o meu nome, Clara disse. Agora eu te dou um teto. E toda criança órfã que aparecia na região, e apareciam naquele tempo duro, encontrava na porteira da Santa Luzia um prato de comida e uma cama, porque Clara sabia, na pele, o que era ser uma criança sem ninguém. Quanto à Boa Esperança, a história conta que foi minguando. Celina nunca casou, presa à fama da maldade que cidade pequena não esquece. Américo morreu uns anos depois, e dizem que mandou chamar Clara antes do fim. E ela foi. Segurou a mão do tio na hora derradeira. Não voltou a morar, mas voltou a perdoar. São coisas diferentes, e Clara aprendeu a diferença do jeito mais difícil. E foi assim que a moça que serviu café a vida inteira numa mesa onde nunca pôde sentar, virou a dona de uma das fazendas mais respeitadas daquelas bandas. Anos mais tarde, quando alguém passava na estrada e via a Santa Luzia de porteira nova e terreiro cheio de criança, falava o nome da dona daquelas terras com respeito, Dona Clara. E ninguém mais lembrava da moça que um dia saiu daquela região a pé, com uma trouxa velha nos braços e uma acusação pendurada no nome. Numa tarde, já com os cabelos brancos, contam que ela estava na varanda, sentada na cadeira de balanço, vendo Bento chegar do pasto. A menina, já moça, penteava sozinha a trança certa. E Clara, que um dia achou que não merecia um canto no mundo, olhou para tudo aquilo que era dela, a casa, a família, o nome limpo, e sorriu sozinha. O sorriso de quem finalmente entendeu que sempre teve valor. Só faltou, por um tempo, encontrar quem soubesse ver. Histórias assim a gente leva para a vida, não é mesmo? Se você chegou comigo até o final dessa, receba o meu muito obrigado, de coração. Comenta aqui embaixo. Se você estivesse no lugar de Clara, teria voltado para a fazenda Boa Esperança depois que a verdade apareceu e o tio dela foi buscá-la? Ou teria ficado, como ela ficou, no lugar onde finalmente encontrou respeito, amor e uma família de verdade? E se você acompanha nossas histórias e quer ficar um pouco mais perto da gente, considere se tornar membro do canal. Como membro, você recebe benefícios especiais, histórias exclusivas e ainda ajuda esse trabalho a continuar. E caso você já seja membro, ou se agora não puder entrar para o clube, também pode apoiar o canal pelo botão Valeu Demais. Por lá, você pode contribuir com qualquer valor e ajudar a manter esses causos chegando até você. Se ainda não deixou o seu like, a hora é agora. Curta o vídeo, inscreva-se se ainda não é de casa e compartilhe essa história com a família, com os amigos ou alguém que também goste de ouvir um bom causo. História bonita é coisa que a gente divide. Cuide do seu coração, minha pessoa querida, porque ele é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. Até a nossa próxima história. Um abraço bem apertado do seu amigo Davi Monteiro.